O governo quer massacrar a classe trabalhadora e esquecer de cobrar os que realmente devem para o sistema. Carlos Eduardo Gabas destaca a importância de o governo cobrar os grandes devedores, atitude considerada suficiente para cobrir o rombo existente. O governo manda a proposta e não fala uma linha, um artigo, um nada sobre cobrança dos devedores. E mais, ele alega, inclusive, nas entrevistas, o Paulo Guedes fala que isso é bobagem, porque os grandes devedores, a maioria das empresas já não existem. Também não é verdade. É preciso cobrar os grandes devedores e o governo não faz isso. A taxa de recuperação de créditos do governo é muito baixa. Há sonegação e o governo, ao invés de cobrar, de intensificar ou de melhorar as leis, aperfeiçoar as leis que permitem a cobrança, ele faz o inverso. O Temer, no ano passado, fez um parcelamento com perdão de dívidas. Ele abriu mão, ele perdoou de sonegadores 62 bilhões de reais. Isso não faz nenhum sentido, não tem argumento que sustente uma tese de que você tira direito do trabalhador mais pobre, de um lado, e você perdoa o dinheiro que os sonegadores deveriam pagar, porque a lei assim obriga, ele não paga e o governo perdoa essa dívida desses grandes empresários sonegadores. Isso não faz nenhum sentido. Então é preciso, de verdade, colocar os números na mesa, dizer quem são os grandes devedores, aperfeiçoar a regra de cobrança e não desmontar o sistema de proteção, como o governo faz na proposta da PEC 06. As novas regras propostas para o BPC e a aposentadoria para o trabalhador rural são cruéis, desumanas e provocam a destruição da Previdência. Carlos Eduardo Gabas se posiciona contrário à medida que já tem data marcada para votação no Congresso. Olha, essa proposta do governo, ela, como nós temos dito, é um desmonte do sistema de seguridade social. E ela é cruel, especialmente com trabalhadores mais pobres. E é fácil provar isso. A proposta reduz o que hoje é o BPC, o benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo pago a idosos pobres e a deficientes pobres. Gente muito, muito pobre que não tem condições de subsistência. Então essa política que é da assistência social, que não é da Previdência, não sai dos cofres da Previdência, sai do orçamento da assistência social, isso é pago a idosos pobres e deficientes pobres no valor de um salário mínimo. E o governo propõe reduzir para R$400. Como é que pode um idoso pobre, um deficiente pobre, que já tem a sua vida muito difícil, viver com R$400? Isso é uma crueldade, isso é desumanidade. Quem propõe isso não sabe o que é o Brasil, não sabe o que é viver com um salário mínimo, quanto mais com R$400. E ele propõe também desproteger o trabalhador do campo, o segurado especial, a agricultura familiar. Esses trabalhadores, essas trabalhadoras produzem 73% do nosso alimento. E o governo quer acabar com a aposentadoria do trabalhador do campo, dessa trabalhadora rural. Isso é crueldade. E não é só maldade não e crueldade, é burrice. Porque é atentar contra a segurança alimentar do país. Se eles produzem 73% do nosso alimento, quando você desprotege, você ataca, você reduz a garantia da nossa segurança alimentar. Então nós somos também contra esse ataque, essa redução, esse impedimento desses trabalhadores de ter acesso à qualidade de vida, ao mínimo necessário para sobreviverem.